Boa noite, muito boa noite. Estamos começando a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Você que está chegando agora. Já fala comigo se você está me ouvindo bem. Seja bem-vinda, pastora. Saudade da senhora. Você está me ouvindo bem? Me vendo bem? Já peço para você nesse começo aqui compartilhar com as pessoas, convidar os amigos. Hoje nossa live Livres está começando. O tema Além da Rejeição. Esse é o tema de hoje. Aproveito, pastora Martinha, Gabi, boa noite, tá tudo bom aí? Maravilha. Então aproveita já, convida as pessoas aqui pra gente assistir juntos a live, para estar compartilhando esse momento de boas palavras, de palavra de Deus. Boa noite, pastor Márcio, pastora Marta, pastora Marilena. O negócio aqui tá VIP demais, tá galáctico. Maravilha. Dá mais um minutinho pro pessoal. Já enquanto as pessoas estão entrando, vai aproveitando aí para compartilhar, para convidar, marcar as pessoas nos comentários. Muito boa noite, missionária Jussara Manso, pastora Bispa Vanessa Suete. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é muito tranquilo de falar. Vamos falar sobre rejeição. Então, mais 30 segundinhos aí a gente já começa o nosso bate-papo. Vou te dar esse tempo aí para você compartilhar, chamar as pessoas, belezinha? Muitas expectativas boas nesse tempo que Deus tem falado com a gente. E as segundas têm sido um momento tão ao mesmo tempo que desafiador, tem sido um momento de tanto aprendizado, sabe? Quantos aqui têm sido impactados pelas palavras que estamos compartilhando em nossas lives? Não só segunda, mas domingo, na quarta, na sexta. Quantos têm sido abençoados? Eu tenho sido muito abençoado. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. Então vamos lá. Mais uma vez, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. E vamos começar a falar sobre rejeição. Cristina, seja muito bem-vinda. Tem sido bênção, né, pastorzão? É uma bênção. Suas palavras têm sido de grande aprendizado. Tem me acrescentado muito. Assim como as orações junto com a pastora Marilena, a escola bíblica junto com a pastora Martinha. Só tem gente sábia nessa igreja. Mas se você ainda não conhece presencialmente, domingo, quarta e domingo, são os nossos cultos presenciais, você está mais do que convidado. Então vamos lá. Que Deus continue nos abençoando, que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas, falando o que Ele quer que nós venhamos aprender hoje, que está tudo no controle dEle, no cuidado dEle, e nós somos gratos por isso. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Continua aqui conosco, nos ensinando. Em nome de Jesus, seu nome, Jesus, amém. Vamos lá. Além da rejeição, esse é o tema de hoje. Nas próximas segundas eu vou falar sobre esse tema e alguns aspectos que a rejeição acontece e, obviamente, no continuar da palavra, depois que falar sobre a rejeição, eu vou falar sobre a aceitação. Então, seria ótimo
que você permanecesse nessa nova série de mensagens que nós vamos compartilhar aqui na segunda. Até porque a grande maioria de nós já teve uma experiência de rejeição, seja na infância ou na vida adulta. Algumas vezes, quando a gente olha e se lembra daquelas situações passadas, a gente pode contar tranquilamente, até rindo. Tem muitas histórias que eu conto sobre a minha infância que, na época, foram terríveis, mas hoje viraram motivo de piada. Só que tem algumas histórias que não são tão engraçadas assim. A gente, mesmo tendo passado um tempo, a gente pode lembrar de alguma história e as lágrimas rolam. De alguma maneira, essas histórias marcaram nossa vida e tocaram nosso coração. A dor da rejeição, ela é uma experiência muito comum. Mesmo que a gente não admita, ela dói. Todos nós, de alguma maneira, presta atenção nisso. Todos nós, de alguma maneira, buscamos aceitação. Mesmo que a gente não admita isso, todos nós, de alguma maneira, a gente busca a aceitação. A gente se esforça o tempo inteiro para conquistar a aceitação de algumas pessoas, de Deus e até a nossa própria aceitação. E quando esse esforço de algum jeito não é reconhecido, sentimos a dor da não aceitação, a dor da rejeição. Por isso a gente se sente tão mal. Mas será que a rejeição, ela precisa ser necessariamente uma experiência ruim? Ou será que a gente pode encontrar algo bom, algum propósito por trás da dor da rejeição, por trás da dor de nos sentirmos desprezados, excluídos, ignorados e às vezes publicamente rejeitados? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Algumas pessoas chegando aqui, Lucimar, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Lucimar está sempre aqui com a gente. Olha, pastora missionária Bispa Leila, é muito poder. Também está sempre aqui, seja muito bem-vinda. Então, será que a rejeição é sempre para uma coisa ruim ou pode nos ajudar de alguma maneira? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é rejeição, o que significa ser rejeitado. Para os médicos, o termo rejeição se refere a uma resposta do organismo, uma resposta imunológica, que o corpo está se recusando a aceitar uma substância ou um outro organismo que ele entende como estranho, que ele reconhece como estranho. Então, a rejeição acontece, em termos médicos, se refere quando o nosso corpo percebe uma substância ou um organismo diferente que ele não reconhece como pertencente ao próprio corpo, então, de alguma maneira, ele exclui, ele rejeita. Então, essa é uma resposta saudável quando existe uma substância ou um organismo perigoso. Muitas vezes, quando a gente ingere uma comida que é ruim, que pode fazer que a gente passe mal, a gente pode colocar para fora. Quando não é colocado para fora, a gente pode ter febre, algum tipo de infecção. Então a rejeição, nesse aspecto, ela é boa. Só que existem situações em que o corpo interpreta algo bom como algo nocivo. No caso de um transplante, por exemplo, a pessoa recebe um órgão para que ela possa ter uma vida melhor, uma vida mais longa, uma vida mais saudável. E se ele interpretar aquilo como algo ruim, ele vai rejeitar aquele organismo que a priori era para fazer bem e trazer saúde para o corpo. Até aqui, tudo bem? Vocês estão entendendo? Nesse aspecto, a rejeição é ruim. Mas, Elton, a gente está falando de medicina aqui, você vai dar aula de anatomia, de biologia? Sim e não. Liliane, seja muito bem-vinda. Boa noite.
O que eu quero dizer é que nas nossas relações, na nossa vida, também acontece dessa mesma maneira. A gente tende a afastar aqueles que nos parece de algum modo ruim, nocivo, estranho, perigoso. Só que muitas vezes nós afastamos por uma percepção errada, nós afastamos algo que seria essencial para a nossa vida. Muitas vezes, nessas relações, a rejeição é apropriada. Por exemplo, um relacionamento que é abusivo, alguém que te agride, alguém que te ofende, fica te subjugando. No ambiente de trabalho, alguém que entra na sala de reunião e quer bagunçar o coreto. Numa reunião da igreja, alguém que levanta, faz bagunça, grita, faz barulho. Nesse tipo de caso, a rejeição ela é apropriada, porque está causando um tumulto maior. Em alguns outros casos, a rejeição não é tão bem-vinda assim, muito pelo contrário, nem tem justificativa. Ah, não fala com fulano não porque fulano é estranho. Ih, não chama fulano não porque fulano é chato. Ah, não chama fulano não porque ele usa roupa diferente da nossa. Então, essa tendência de preterir, de rejeitar alguém que não se enquadra no nosso padrão, isso pode ser terrível, pode nos privar de uma experiência de crescimento sensacional, extraordinária, algo que nos confronte na nossa própria fragilidade e assim a gente cresça, se fortaleça. Só que independente do motivo, sendo a rejeição justificada ou não, a rejeição é dolorosa. Seria muito bom se a gente não tivesse que enfrentar esses momentos. Mas a rejeição ela é inevitável, só que ela não é só inevitável. Eu vou falar uma coisa séria demais. A rejeição, presta atenção, a rejeição é muitas vezes necessária para o nosso crescimento emocional, mental e espiritual. A rejeição, muitas vezes, ela é essencial para o nosso crescimento emocional, mental e espiritual. Por que eu estou dizendo isso? É um grande problema, quando a pessoa nunca passou pela rejeição, ela não tem a necessidade de confrontar coisas que nela causam prejuízo a ela mesma e a outras pessoas. Quando a pessoa não passa por uma rejeição, ela não é forçada, não é confrontada a ter que lidar com as sombras da própria vida. Ela não tem uma referência. Como que isso funciona? A rejeição ela funciona como um elemento que junta, que é o elemento catalisador, que nos leva à introspecção, à reflexão. E quando a gente pratica isso corretamente, nos leva a níveis mais profundos de maturidade e autoaceitação. Eu postei isso mais cedo. A gente precisa se amar tanto a ponto de não continuar da mesma maneira que estamos. Amar a tal ponto que precisamos nos comprometer a ser melhores dia após dia. O amor que não produz crescimento é falso. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor. O amor que não gera maturidade, não abre as portas de confronto para o crescimento, não é amor. É complacência, é conivência ou qualquer coisa do tipo. Vocês estão entendendo? Falem comigo. Falem comigo, vocês estão entendendo? A imagem aqui escureceu um pouquinho, mas escureceu para vocês também ou foi só aqui na tela do telefone? Foi impressão? Respondam aí. Essa é forte, né, pastor? Essa é forte. Muitas vezes a gente se acomoda numa situação em que pessoas são complacentes, aquelas pessoas que
politicamente corretas, que só querem agradar a todos e não confrontam. A Bíblia diz que é melhor o inimigo que te fere do que o amigo que te beija. Melhor o confronto aberto. Pegou a referência? Beleza. Vocês estão entendendo? Então vamos seguir. Depois que a gente identifica, a gente entende que a rejeição é muitas vezes necessária, a gente precisa decidir de verdade o que a gente vai manter em nossa vida e o que a gente vai lançar fora. Não é necessário que a gente carregue tudo o que a gente costuma carregar na vida. E isso diz respeito a pessoas, diz respeito a coisas, diz respeito a projetos, diz respeito a sonhos que não são seus, mas você assume como se fossem. Diz respeito a culpas que não são suas, mas você assume como se fossem. Diz respeito a responsabilidades que é do outro, mas você traz para a sua vida. Se você fizer isso, a possibilidade de você ser rejeitado é muito maior. Por quê? Porque a sua essência vai ficar encoberta por uma crosta de coisas que não deveriam estar ali. Você carregando a responsabilidade dos outros, culpas dos outros, sentimentos que não precisa, carga de relações passadas, fragilidades que impuseram sobre você, crenças que impuseram sobre sua vida, a sua essência começa a ficar coberta de um monte de lixo, um monte de porcaria. E a possibilidade de você ser rejeitado por não ser você mesmo é maior ainda. Quando não somos nós, quando não somos aqueles que Deus criou para ser, com todas as dificuldades, com todos os desafios, a possibilidade de sermos rejeitados é muito maior. E qual é a fonte da sua rejeição? Duas perguntas importantes. A primeira pergunta: se faça essa pergunta: por que eu fui rejeitado? Obviamente que existem situações de pessoas que foram rejeitadas até antes de nascer. Talvez você não tenha essa resposta, mas é uma pergunta necessária para se fazer, porque começa a te libertar de uma carga que não é sua. A decisão de rejeitar ou não, no caso se você foi o objeto, o alvo da rejeição, não é sua, mas cabe a você se sentir rejeitado ou não. Mas vamos devagar, vamos chegar lá. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é: por que eu fui rejeitado? São muitos fatores que levam à rejeição. Pode ser personalidade, emoções, preconceitos, diferentes níveis de intimidade ou de maturidade das pessoas envolvidas. E também o momento e as circunstâncias que envolvem a questão da rejeição. Níveis de intimidade e maturidade são elementos terríveis para causar rejeição. Porque você, às vezes, está mais profundo numa relação, você pensa que o nível de intimidade daquela relação é 10, a pessoa que está com você está no nível 6, e por ter medo de se envolver mais, por não saber como lidar mais, a pessoa vai e se afasta de você. Ou então muitas vezes você vai com muita sede ao pote e apenas acaba com uma relação que poderia ser muito saudável, trazer coisas boas para a sua vida. Já tive muito medo da rejeição, me cobrava de forma absurda, é terrível, é cansativo, é isso aí. Exatamente. A gente assume uma responsabilidade que nem cabe a nós. Às vezes a rejeição, ela faz bem. Por quê? Quando nós demonstramos arrogância, quando nos sentimos superiores aos outros,
Uma dose saudável de rejeição é necessário para que a gente se volte para nosso próprio coração e nos coloquemos no nosso lugar. Orgulho, prepotência, diminuição do outro. Às vezes é necessário uma dose de rejeição para você voltar para o seu lugar. Só que eu tenho uma boa notícia. Mesmo você sendo muito bom, muito boa, você sendo muito honesto ou muito honesta, as pessoas podem te rejeitar. Por que eu digo que é uma notícia boa? Porque existem coisas que não dependem de nós. E a ação da outra pessoa não precisa dizer quem eu vou me tornar. Você pode escolher permanecer ou pode escolher partir. Mas isso não precisa mudar a sua essência. Não precisa. Essa é a boa notícia, todos nós vamos passar, então estamos em condições de igualdade. Não importa, a gente pode fazer tudo certo. Em alguns momentos, mesmo fazendo tudo certo, nós seremos o quê? É isso aí, rejeitados. Então, se você lida com pessoas, trabalha com pessoas, às vezes eu digo assim, a gente tem que se preparar para uma rejeição automática de pelo menos 10 a 20% das pessoas. Principalmente a gente que trabalha com grupos, com grande público, pastores, líderes de grupo de dança, professores de escola. Tem uma rejeição que acontece automaticamente por parte do grupo e possivelmente de pessoas que tiveram a hostilidade no lar, vivida através do pai ou da mãe ou dos dois. E a tendência é que quando essas pessoas se tornarem adultas, elas vão espelhar essa rejeição de figura de autoridade na minha e na sua vida. Você como líder, eu não digo só líder de grupo não, você pode dar uma orientação na sua casa, com seus familiares, você dá uma orientação às pessoas, olha lá, tá vendo só, nem sabe do que está falando, ignora o que ela diz, ignora o que ele diz. Isso pode acontecer, isso faz parte da vida. E as motivações que nos levam à rejeição, elas são inúmeras. Assim como as intenções do coração do homem. Quem é que conhece a fundo? Só Deus. Por mais que a gente mergulhe no autoconhecimento, existem coisas que quão difícil de acessar são. E por conta desse mistério, dessa dificuldade, eu vou falar alguma coisa agora que é uma chave para você se libertar, para você aprender, integrar na sua vida, crescer e se libertar. Presta atenção numa coisa. Os motivos para a rejeição são muitos. Cada um tem o seu, depende da sua cultura, da criação, do interesse, das intenções, de tudo. Então, o que serve, o que nós usamos para identificar os motivos que fomos rejeitados são as nossas percepções, o nosso próprio julgamento. Mas olha só que interessante, agora é o ponto. Nem sempre nossa percepção interpreta as situações de acordo com a verdade que elas realmente são. Nossas interpretações, por melhores intencionados que sejamos, elas nem sempre interpretam a realidade pura. Elton, não entendi. Se os fatores são muitos e a minha interpretação a minha percepção pode não interpretar a realidade
com a verdade que ela tem, que ela está se apresentando, como que a nossa percepção é importante para isso? Porque é o seguinte, mesmo que a sua interpretação seja errada sobre o motivo do outro, ela vai demonstrar a área ou as áreas que você e eu somos mais sensíveis à dor da rejeição. Eita, vou repetir. Se alguém nos rejeita e eu fico alucinando, imaginando na minha cabeça o motivo ou os motivos que a pessoa teve para me rejeitar, por mais que eu não tenha convicção comprovada através de fatos, o meu juízo, o meu julgamento vai apontar em quais áreas do meu coração eu sou mais sensível à dor da rejeição. Se eu digo que a pessoa me rejeitou porque eu não fiz o suficiente, é muito possível que eu esteja colocando o meu valor exclusivamente baseado naquilo que eu ofereço à pessoa, de coisas que eu faço. Se eu não fui bem compreendido, eu digo, poxa, deve ter sido algo que eu falei. Possivelmente isso vai te levar a imaginar que o motivo da sua rejeição foi que eu não sei conversar, esses assuntos eu não sei falar direito, a culpa foi minha. Então, esse tipo de situação, por mais que seja trágica em alguns momentos, podem ser reveladoras e nos ajudar a viver uma vida livre. Entendendo isso, nós podemos ser livres. Uma pessoa que precisa se aproximar dos pais, ter a atenção dos pais que se colocam emocionalmente distantes, ela pode pensar, por exemplo, colocar a expectativa dela mesma nas próprias realizações, nos estudos, no trabalho. E isso, quando ela for amadurecendo, isso vai se refletir em outros relacionamentos. Se o teu chefe te rejeitar ou não dar o valor a um resultado que você trouxe na empresa, você pode pensar, é porque eu não sou boa o suficiente. Se alguém te rejeitar, se um homem te rejeita, se uma mulher te rejeita, é porque eu não fui bom o suficiente, não fui boa o suficiente. Você começa a se colocar numa posição que não é sua. Se você condiciona a aceitação somente às coisas que você faz, quando não houver o reconhecimento das coisas que você fez, você vai se sentir rejeitado. E isso gera um ciclo terrível, terrível, de baixo senso de valor, de baixa autoestima. Porque você vai querer fazer mais o tempo todo, fazer, vai esquecendo de ser, vai fazendo, além de você não satisfazer suas próprias necessidades, você pode frustrar-se na relação, frustrar o outro na relação, e qual é o resultado disso? O afastamento. Aquilo que você queria evitar acaba sendo o efeito das suas ações. Eu queria a aproximação, eu queria evitar o afastamento. Aí tudo que você faz está contribuindo para o quê? Para o afastamento. Por quê? Colocando sobre você um jugo que não é seu, responsabilidades que não são suas. A pastora Vanessa gosta muito de uma frase que eu sempre falo: o que não depende de você, não depende de você. Mas o que depende de você, faça com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, como se fosse para Deus. Amém, ô misericórdia. Joyce, amém, bem-vinda. Ana, papais, sejam muito bem-vindos. Vocês estão entendendo? Diz para mim.
Quantos estão entendendo? Fala comigo. Já são 8 horas. Jesus amado. Passa rápido. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas parece que na segunda-feira o relógio vai correndo mais rápido. Já se foram 25 minutos, 30 minutos, né? A partir do início. Então vamos lá. A primeira pergunta é: por que eu fui rejeitada? Isso te ajuda a identificar a fonte da sua rejeição, pelo menos na sua percepção, entende? Mesmo que o seu juízo esteja errado, vai revelar uma área que você é mais suscetível a sentir essa dor. O segundo aspecto, que é a segunda pergunta: como eu vou reagir a isso? Que aí a gente identifica a nossa reação à rejeição. A primeira é a fonte, a segunda é a reação. Como eu vou reagir a isso? Obviamente, existem muitas maneiras de nós reagirmos à rejeição. Só que a maioria das pessoas escolhe 2 caminhos extremos. O primeiro é: constroem barreiras que as isolam das pessoas. Primeira atitude extrema que a maioria das pessoas toma quando são submetidos à rejeição. Constroem barreiras que as afastam das pessoas, se isolam. E a segunda ação: mergulham profunda e rapidamente, rápido demais, em outras relações. São 2 atitudes extremas que grande parte das pessoas tomam quando são rejeitadas. Constroem muros para se isolar, ou o inverso: mergulham rapidamente, se lançam inteiramente em novas relações. As pessoas que mergulham rapidamente, buscando a transparência, a profundidade, com qualquer um ou com todos que encontra pela frente, corre um grande risco de ser explorada ou ferida por aquelas pessoas que não estão dispostas a mergulharem em si mesmas. Presta atenção nisso. Quando você se lança indiscriminadamente, de qualquer jeito, em qualquer relação, com qualquer pessoa, você está correndo um risco seríssimo de ser abusado e explorado por pessoas que curtem a superficialidade, o entretenimento, pessoas que às vezes não têm escrúpulos para abusar daquilo que você pode oferecer de maior valor. Presta atenção nisso. E por outro lado, as pessoas que constroem muros, barreiras, podem acabar sofrendo a dor da solidão. Elas mesmas se colocam numa posição de rejeição da vida, da sociedade, das outras pessoas, e elas impõem a rejeição para ficar sozinhas, para não ter que sofrer sendo rejeitadas pelo outro. Então essas duas ações, as 2 ações são terríveis. Podem trazer muitos prejuízos para a sua vida. O maior segredo é buscar o equilíbrio emocional, o equilíbrio saudável disso. Só que para isso acontecer, a gente precisa ser honesto com relação às nossas reações emocionais. A gente precisa abrir o coração, abrir o jogo, assumir, sermos honestos com a gente mesmo. Conhece pessoas assim? Dos 2 extremos. Pessoas que constroem muros e barreiras para impedir que qualquer pessoa se aproxime. Pessoas que têm medo, são intimidadas pela intimidade. E também pessoas que se lançam em qualquer tipo de relação, de qualquer jeito, com o coração aberto. Nem conhece a pessoa, já está como? Abriu toda a intimidade para a pessoa participar.
Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Conheço muita gente assim. Vocês estão entendendo quanto sério é isso? Quando você mergulha rápido demais, você corre o risco de se afogar, de perder o ar, de ser sufocado. Rapidamente, você sofre. É um erro que a gente comete quando vamos rápido demais. E com qualquer pessoa. Todo extremo é perigoso. Todo extremo é beira e beira é precipício. Os relacionamentos eles não acontecem da noite para o dia. Eles precisam se desenvolver. E muitas vezes a gente sabota essas relações quando a gente apressa. Quando a gente não se esforça para investir tempo e vida nos relacionamentos, para que eles sejam bem saudáveis e fundamentados, a gente está se colocando numa posição para sermos rejeitados. Está pedindo para ser rejeitado. Eu vou falar... meu Deus, já estamos acabando por hoje. Mas eu vou falar dois tipos de... Já que eu estou falando de mergulho, mergulhar nas relações, dois tipos de mergulho que nós temos que dar com cuidado e com atenção. Talvez fazendo isso a gente leve até mais tempo para alcançar nossos objetivos, mas com certeza isso vai nos poupar de muito sofrimento no futuro. O primeiro mergulho é o mergulho da intimidade física. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Primeiro mergulho. Mergulho da intimidade física. A gente recebe o tempo todo estímulos para que a gente explore a intimidade física antes de desenvolver qualquer tipo de compromisso um com o outro. A gente recebe o tempo inteiro inúmeros estímulos para a gente explorar a nossa intimidade física, mesmo sem ter compromisso com o outro. Isso acaba gerando pessoas viciadas em relações, pessoas que confundem apego com amor, pessoas que depois de tempos juntos descobrem que não conhecem um ao outro. E isso acarreta a falta de experiência de uma relação saudável e realmente íntima. Íntima de maneira saudável. Pessoas que são viciadas em relação, ela só quer saber de ter uma necessidade temporária satisfeita, não importa em qual lençol ela esteja deitada. Não importa sobre qual travesseiro ela vai repousar a cabeça. Ela só quer ter uma necessidade momentânea satisfeita, só que ela se torna viciada. Por quê? Porque ela descobre que a sensação de satisfação nesse aspecto ela é completamente frágil. E após você consumar, você percebe que continua vazio, que continua sozinho ou sozinha. E que suas necessidades não foram satisfeitas. A relação sexual, ela foi criada como o relacionamento físico, emocional e espiritual mais íntimo que o homem e a mulher têm. Envolve muitos sentimentos. Na verdade, a intimidade física, a relação sexual, envolve tudo o que a gente valoriza numa relação. Mas como assim, Elton? Presta atenção. A atitude, o ato sexual, ele envolve transparência. Quantos gostam de transparência na relação? Quantos buscam transparência na relação? Vulnerabilidade, confiança, autoestima, prazer, segurança, cumplicidade, liderança e submissão, intimidade. Tudo isso está presente numa relação sexual. Tudo.
Aí o que acontece hoje em dia? Muitas pessoas tratam o se tornar em uma só carne apenas como um entretenimento. Apenas, tranquilo, é só para me divertir. Só que, responda isso para mim e para você. Se a relação sexual fosse apenas um entretenimento, que não significasse um símbolo de união, o símbolo de tornar-nos um, o símbolo de junção física, espiritual e emocional, se isso fosse verdade, que só fosse entretenimento, por que tantas pessoas têm sido destruídas pela dor da infidelidade e da promiscuidade? Se é apenas um entretenimento, por que a traição sexual causa tanta dor nas pessoas? Por que tantos homens e tantas mulheres têm inseguranças graves sobre seu próprio corpo, sobre a sua capacidade de se manter atraentes aos olhos de seu companheiro, se apenas entretenimento? Quanto mais a gente se expõe de qualquer maneira a esse tipo de intimidade, mais a gente se expõe à rejeição. De qualquer forma, a intimidade física vai muito além do sexo. Ela pode significar que a gente quer estar perto de alguém que a gente goste, nossa família, um amigo, alguém que a gente convida para tomar um café, alguém que a gente convida para almoçar na nossa casa. Amigos que procuramos sempre querer estar perto, curtindo. Só que se a gente convive muito tempo com pessoas manipuladoras, indiferentes, abusivas, a gente desmorona muito fácil. É por isso que a Bíblia nos avisa em Hebreus 10, 25, que a gente não deve deixar de nos reunir, que devemos participar das reuniões, estarmos juntos com os santos, com os separados. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente escolhe conviver. Continua ou paro? Diz para mim. Continuo ou encerro por aqui? Mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutinhos aí? Fala comigo. O primeiro mergulho que eu disse foi o mergulho... Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo vivo aí? De repente veio um silêncio. Na verdade o silêncio já estava, mas veio um silêncio nos dedos. O segundo mergulho, eu falei o primeiro, que é o mergulhar rapidamente na intimidade física. O segundo é mergulhar rapidamente na transparência emocional. Esse é um objetivo muito precioso nas nossas relações. Só que não acontece da noite para o dia. E tem gente que mergulha dessa forma nos relacionamentos apenas para aliviar a dor causada por relacionamentos passados. Essa é uma forma não saudável de reagir à rejeição. Quando você busca em novos relacionamentos a cura para feridas causadas em relacionamentos passados. Só que essas pessoas, elas basicamente se convenceram de que elas não podem sobreviver sozinhas. Não podem sobreviver por conta própria. E por isso elas buscam desesperadamente alguém para preencher esse vazio. Mas existem vazios que somente Deus pode preencher. Nenhuma relação preenche. Existem vazios que nós preenchemos quando cuidamos do nosso próprio coração, quando olhamos para nós mesmos. Mas existem vazios que só Deus preenche. Colocar responsabilidade numa outra pessoa para preencher um vazio seu é nocivo por si só. É falho por si só,
Porque ninguém tem a capacidade de preencher um vazio na sua alma, a não ser Deus. Essas pessoas, elas, antes de entenderem os motivos que levaram ao término de uma relação, antes mesmo de entenderem isso, elas se envolvem em novas relações, trazem os ferimentos abertos para essas relações e, por não terem sarado suas feridas, despejam a dor sobre as pessoas que acabaram de entrar nessa relação ou que acabaram de conhecer por meio das suas conversas, por meio de atitudes, por meio de comportamentos. Com nossas feridas abertas, despejamos nossa dor sobre a outra pessoa, que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Aí pode acontecer duas coisas. Se eles forem emocionalmente saudáveis, eles podem se afastar para entender e filtrar o que está acontecendo naquela situação, o que está acontecendo na vida, na circunstância daquela aliança, porque eles precisam se proteger de alguém que possa se tornar dependente. Mas, se eles tiverem más intenções, se não tiverem boas intenções, eles podem aproveitar a oportunidade para ferir e tirar a vantagem de alguém que já está vulnerável. E esse ciclo vai se repetindo, porque a pessoa perpetua, torna eterna essa reação, porque faz sempre a mesma coisa. Termina uma relação, pula para outra. E isso acontece em qualquer tipo de relacionamento, tá? Eu não estou falando só de relacionamento amoroso, não. Estou falando de relacionamento familiar, social, com um amigo. Você brigou com um amigo, rompeu uma amizade, antes de refletir sobre aquilo, as causas do término, você já começa se aprofunda, escolhe um bode expiatório para ser seu novo amigo e despeja toda a sua dor sobre ele, ou sobre ela. Vai fundo demais com qualquer pessoa que encontra pelo caminho e vai fazer o quê? Vai acabar ferindo elas e ferindo a você mesmo. Além de nenhuma das necessidades, tanto suas quanto a desse novo amigo, serem satisfeitas, serem sanadas. Vou terminando. A gente precisa proteger nossas fontes. No Oriente Médio, principalmente nos tempos bíblicos, a água era um bem muito precioso. Se uma pessoa bebia água do poço de alguém sem permissão, essa pessoa teria que estar com muita disposição para defender a própria vida, porque provavelmente ele seria retalhado. Os exércitos usavam a manipulação da água, envenenando, sujando, poluindo, para enfraquecer o inimigo, para poder derrotar. Nos desertos, a água do poço sempre era protegida. Teve um caso, Moisés, depois de fugir do Egito, ele enfrentou um grupo de pastores que queriam impedir que as filhas de Reuel, sacerdote de Midian, desse água para o seu rebanho. Isso está em Êxodo 2, 16 e 17. Esse era um assunto muito sério e o mesmo se aplica aos nossos corações. Como Salomão diz que sobre tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso se aplica aos nossos relacionamentos. A gente não deve deixar qualquer pessoa beber das águas mais profundas de nossas fontes. Não devemos deixar qualquer pessoa beber das águas mais profundas de nossas fontes. É preciso desenvolver confiança antes de permitir um acesso profundo. Isso requer paciência e esforço constante. Independente de qualquer coisa, a gente vai experimentar algumas dessas dores quando as pessoas nos ferirem, e elas vão nos ferir. Quando as pessoas nos decepcionarem, elas vão nos decepcionar. Mas se você perseverar, se nós perseverarmos, a gente vai atingir uma profundidade que nos permite desfrutar de águas frescas, de uma amizade íntima. Depois de ter cuidado dos nossos poços,
protegendo com camadas de confiança, de compromisso, do perdão que nos levam à intimidade profunda, saudável e desejada. Amém? Amém e amém. Vamos parar por aqui hoje. Na semana que vem a gente vai continuar com essa parte. Nós falamos hoje sobre a atitude de você se lançar indiscriminadamente, de qualquer jeito, em busca da intimidade. Na semana que vem nós vamos falar das barreiras que criamos para afastar as pessoas ou para nos afastar das pessoas. E em seguida vamos falando sobre aceitação. Então, se você foi abençoado por essa palavra de alguma maneira, envia essa live para as pessoas, marca elas nos comentários, convide para estar na próxima segunda aqui compartilhando com a gente. E na quarta-feira, lembrando, tem a escola bíblica, 19 horas. Sexta-feira tem a oração, 20h30. E domingo tem o culto pela manhã e o culto à noite, 18h30. Você é nosso convidado. É um momento de comunhão. Estamos juntos, distantes, mas unidos. E você é nosso convidado para estarmos juntos lá. O endereço está aqui, Rua Clara Costa, a pastora já colocou. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, Ana, pastora, pastor Márcio, Rosângela, pastora Marilena, missionária Jussara, Lucimar, pastora Vanessa, Paulo, tem uma turma aqui assistindo, Leila, irmã Leila, Beth, todo mundo que participou. Na semana que vem estaremos juntos novamente, que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito sejam sobre nossas vidas hoje e sempre. Deus abençoe vocês. Livres, liberdade, integridade, vida, renovo e emoções saudáveis. Deus abençoe vocês.